Durante anos, ninguém desconfiou de nada. Um casal comum, sorrisos normais, mas um segredo horrível à espreita. Quando a polícia entrou naquele apartamento, uma cena horripilante. Corpos desmembrados, fotos guardadas como troféus e o que parecia ser apenas mais um caso de desaparecimento comum trouxe à tona um dos crimes mais perturbadores da Rússia. Antes de tudo vir à tona, eles eram apenas mais um casal vivendo uma vida aparentemente comum na Rússia. Dmitry Bakshiv cresceu em meio a dificuldades e teve uma vida marcada por instabilidades. Ao longo dos anos, enfrentou problemas com álcool e passou por situações que influenciariam diretamente o seu comportamento. Já Natália trabalhava na área da saúde, o que ajudava a construir a imagem de alguém comum e até mesmo de uma pessoa extremamente confiável. Os dois viviam juntos em Krasnodar, levando uma rotina discreta. Para vizinhos e conhecidos, eles eram apenas mais um casal, assim como qualquer outro. Mas por trás dessa aparência existia algo muito mais sombrio. Tudo começou de uma forma aparentemente comum. Um trabalhador realizava um serviço na rua quando encontrou um celular jogado no chão. Sem pensar muito, ele decidiu verificar se havia alguma informação que ajudasse a encontrar o dono. Mas o que ele encontrou naquele aparelho não era algo que qualquer pessoa estivesse preparada para ver. Entre fotos aparentemente normais, havia imagens perturbadoras. Fotos de um homem posando com o que pareciam ser partes humanas. No início, parecia uma montagem, uma brincadeira de extremo mau gosto. Mas algo não estava certo, e naquele momento ainda não fazia sentido, porque até então tudo parecia apenas mais um desaparecimento comum. Uma pessoa que havia sumido, sem grandes pistas, sem muita repercussão. Mas o que ninguém imaginava é que aquele caso estava longe de ser comum e que aquela descoberta revelaria algo muito pior do que um simples desaparecimento. Ao analisar melhor as imagens, ficou claro que aquilo não era uma brincadeira. O homem nas fotos parecia confortável demais, como se aquilo fosse normal para ele. A polícia foi acionada imediatamente e em pouco tempo conseguiram identificar o homem das imagens. Era Dmitry Bakshiv. E conforme a investigação avançava, veio a confirmação mais inquietante. A pessoa ligada àquelas imagens era alguém que havia sido dada como desaparecida dias antes. O que antes parecia apenas mais um caso sem solução, agora se transformava em algo muito mais grave. E aquilo seria apenas o começo. Quando os agentes chegaram ao local onde ele vivia, encontraram um ambiente perturbador. Objetos estranhos, indícios de práticas incomuns e sinais de que algo muito grave estava acontecendo ali. E mais, ele não estava sozinho. E de fato, ele não estava sozinho. Ele vivia com sua companheira, a Natália, e juntos formavam um casal que, por fora, parecia comum. Mas as investigações começaram a revelar algo completamente diferente. Relatos começaram a surgir, comportamentos estranhos, uma rotina um pouco mais que suspeita, e possíveis ligações com os desaparecimentos que vinham acontecendo por aquela região. E, a cada nova descoberta, ficava mais claro que havia algo de muito errado, e que as peças do quebra-cabeça não se encaixavam de fato com a real situação. E aí então perceberam que o mais perturbador ainda estava por vir. Com o avanço das investigações, a polícia começou a montar o quebra-cabeça, e cada nova descoberta tornava tudo ainda mais assustador. Dentro do local onde o casal vivia, foram encontrados indícios claros de algo extremamente incomum. Alimentos armazenados de forma suspeita, registros fotográficos e sinais de que parte das vítimas poderiam ter sido manipuladas após os crimes. Foi então que surgiu a principal linha da investigação. A suspeita de que o casal não apenas cometia assassinatos, mas também praticava canibalismo.
Segundo as autoridades, havia evidências de que restos humanos eram tratados como alimento, algo que chocou até mesmo os investigadores mais experientes. O casal foi então responsabilizado por pelo menos um assassinato confirmado, mas o que mais assusta era a possibilidade de que aquilo não fosse apenas mais um caso isolado. E até então, que mais informações vieram à tona. Foram encontrados registros que indicavam uma espécie de normalização daquele comportamento, fotos, anotações e sinais de que aquilo fazia parte da rotina do casal, como se fosse um passeio pelo shopping. A frieza como lidavam com tudo isso era difícil de compreender. Não havia sinais claros de arrependimento, apenas a continuidade de algo que para eles parecia extremamente comum. O caso rapidamente ganhou repercussão. A população ficou em choque. Como algo assim poderia acontecer sem que ninguém percebesse? Como duas pessoas conseguiram esconder algo tão grave por tanto tempo? As investigações continuaram, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Esse caso deixou uma marca profunda, não apenas pelos crimes, mas pelo nível extremo de distorção da realidade. A ideia de que duas pessoas viveram dessa forma por tanto tempo é algo difícil até de processar. E tudo isso só veio à tona por causa de um simples celular perdido, um detalhe pequeno que revelou uma história perturbadora e que até hoje levanta uma pergunta: quantas histórias como essa ainda permanecem escondidas? Após a repercussão do caso, as autoridades avançaram com o processo contra o casal. Dmitry Bakshiv foi julgado e condenado a uma pena de prisão em regime fechado, sendo responsabilizado pelo assassinato confirmado e pelos atos relacionados ao caso. Já Natália, também condenada, recebendo uma pena menor, mas igualmente significativa, por sua participação nos crimes. Com o passar do tempo, as informações foram surgindo e Dmitry acabou falecendo alguns anos depois, enquanto ainda cumpria sua pena. Natália, por sua vez, foi encaminhada para tratamento psiquiátrico após avaliações indicarem transtornos mentais. E então, o caso foi oficialmente encerrado. Mas as dúvidas e o impacto que ele causou permanecem até hoje. E se você ficou até o final desse vídeo, eu agradeço demais, de verdade, de grande coração, tá? Então, já deixa o like, se inscreve aí no canal, comenta também aqui qual caso vocês gostariam que eu trouxesse e até a próxima.